Fala, investidor. A pedido de muitos, vamos estar falando hoje aí sobre a Vale, a ação que já apresenta uma queda de 18% desde o começo do ano, e muitos investidores querem saber se é oportunidade, se a empresa tem boas premissas para o futuro, qual é o dividendo provável que ela pode pagar aí com o longo do tempo e qual é o meu preço teto se eu estou comprando ou não. Então, eu vou falar tudo para vocês nesse vídeo de hoje. A Vale, que no ano de 2024 já vem caindo aí mais de 18%. Começou o ano aí em R$ 76 e hoje o último pregão terminou a R$ 62,92. Se a gente pegar no período de um ano, ela praticamente andou de lado, mas fazendo alguns fundos aqui nos 58, R$ 59. Eu acredito eu dando boas oportunidades. A Vale, para quem não conhece, é uma mineradora, né? Como está escrito aqui no Investidor 10. A Vale SA é uma mineradora brasileira formada como sociedade anônima de capital aberto e negociada na Bolsa de Valores com o código Vale 3. Sua principal atuação é a extração de minerais e a comercialização relacionada aos mesmos. A companhia trabalha com metais básicos, carvão, minério de ferro, infraestrutura, entre outros investimentos empreendidos. Hoje a Vale, então, como vocês podem ver aí, é uma mineradora, extrai o minério de ferro e outros, min- extrai os minerais da terra e comercializa esses minerais. Hoje, o minério mais comercializado da Vale é o minério de ferro e o seu principal cliente e seu principal comprador é a China. Ou seja, a Vale sofre um impacto muito grande sobre a China e sobre os preços do minério de ferro. Então, por ser uma commodity, sempre que o minério de ferro vai bem, a Vale vai subir. E quando o minério de ferro está em queda, você tem uma demanda fraca da China, as cotações da Vale vêm sofrendo. Então, isso já explica aí toda essa volatilidade que acontece em Vale. Então, quem investir na ação aí nos últimos 12 meses teve uma variação negativa de 2,64, porém recebeu aí 11% de dividendo. Então, não foi uma má escolha. Sem falar que o PL da empresa hoje é de 7,38. Dá uma passada rápida aqui sobre os números fundamentais da empresa. Hoje a Vale esbanja aí uma margem EBITDA de 30,72% e uma dívida líquida e super controlada de 0,69% sobre o seu EBITDA. A gente aí tem como benchmark de mercado uma dívida até 3%, como uma dívida bem agressiva. Tem empresas que conseguem manter essa dívida aí por muito tempo, de 3%, 3 vezes seu patrimônio. Já a Vale tem uma dívida bem controlada, de 0,69%. Mas por que será que as cotações vêm apanhando tanto desde o começo do ano? O que acontece é o seguinte, desde o começo do ano, o minério de ferro aí sofreu fortes quedas por conta de várias dúvidas sobre a China, se o governo ainda, se o país poderia continuar crescendo como vem crescendo nos últimos anos, e entre outras coisas. E com isso toda essa volatilidade faz com que a especulação seja muito grande, principalmente em cima das commodities, que isso faz com que tenha uma grande especulação sobre o futuro da China e tudo que pode acontecer. Só que nos últimos dias aí a Vale vem apresentando uma grande alta aí de 3,4%. Chegou, dependendo do período que você pegar, a alta é de 6%. Isso chamou muita atenção de muitos investidores, perguntando se vale a pena ou não e o motivo dessa alta no curto prazo de Vale. O motivo dessa alta no curto prazo é o seguinte: o minério de ferro atinge máxima de um mês, com demanda e espera por estímulo na China. Então, provavelmente poderemos ter aí um grande estímulo vindo por parte da China para a sua economia. Isso faz com que aqueça mais o mercado e pode ver que as pessoas gostam de prever o que vai acontecer. E isso tudo faz com que as ações no curto prazo tenham uma grande alta, uma pequena reação. E foi isso que a gente viu. A Vale aí subindo 3,44%. Se a gente pega aqui a última análise de resultados da empresa, podemos ver que tivemos aí um pouco de queda em comparação ao quarto trimestre. O quarto trimestre que termina aí dia 31/12, né? E os resultados são divulgados aí praticamente 2 meses depois. E o primeiro trimestre que termina aí dia 31/3. E a gente vê que do quarto trimestre para o primeiro teve uma queda muito grande nos resultados. A receita foi de 3,5 bilhões para 8,4 bi, ou seja, uma queda aí de 35% nas receitas,
O EBITDA, que é o que a Vale usa para pagar os seus dividendos, teve uma queda aí de 47%, uma queda aí muito alta, e o lucro também teve uma queda de 31%. Então, basicamente, isso tudo já explica aí a queda das ações nesse ano, desde o começo do ano para cá. Mas agora a gente precisa saber o porquê, por que que teve essa queda aí nos resultados da empresa. E basicamente foi por conta dos preços do minério de ferro, que vieram bem abaixo, tiveram uma queda muito grande. Esse aqui é o relatório de vendas da empresa. Se a gente dar uma olhada nesse relatório de vendas, podemos ver que a queda em relação do primeiro tri por relação do quarto tri do ano passado foi bem pouca, de 20%, enquanto o lucro chegou a cair 40%. Mas isso tudo é por conta dos preços. Se a gente olhar aqui os preços, o minério de ferro ele foi vendido aí no primeiro tri de 2024 em média a $100 a tonelada, enquanto no quarto trimestre foi vendido aí a $118 a tonelada. Então vocês podem ver que esse pode ser o real motivo da Vale ter resultados aí tão fracos. As vendas da empresa até que não foram tantas, não caíram tanto, mas infelizmente os preços praticados aí pelo minério de ferro caiu bastante e com isso causando aí toda essa volatilidade na Vale. Mas a pergunta que eu ando recebendo aqui dos inscritos no canal é: a Vale ainda vale a pena nesses preços que tá hoje ou não? A perspectiva futura dela não é boa. E é o seguinte, aqui na minha planilha eu tenho o preço teto aqui de todas as minhas empresas e eu tenho aqui projeções de preço teto para a Vale. A Vale eu acredito que ela possa aí terminar o ano com um EBITDA de 70 bilhões de reais. A Vale que paga aí 30% do EBITDA, mais alguns descontos. Eu acredito que ela possa pagar aí um dividendo de R$ 4,64 por ano, que dá um preço teto aí, esperando 7% de dividendo, de R$ 66,23. Então, hoje a Vale está abaixo do meu preço teto. Ela que já pagou esse ano aqui R$ 2,75. A cotação da empresa hoje custa R$ 6,96, então eu tenho uma margem de segurança aí de 5,19% em frente ao preço teto que está aqui. Fora você comprando hoje e ela pagando esse dividendo, você teria um dividendo de 7,36%, que não é um dividendo ruim para uma grande empresa desse calibre. Lembrando que ela provavelmente vai pagar aí dividendos em outubro. Ela que anuncia 2 vezes por ano, já pagou esse ano aí 2,75, já anunciou esse ano em março, anuncia em março e paga em março, então provavelmente ela deve anunciar em outubro e paga em outubro. Eu estimulo mais ou menos esse valor aí de R$ 2,02, fazendo alguns cálculos e projeções. Se eu acho que esse é o melhor momento para comprar a Vale, e eu acredito que sim, esse é na minha opinião, lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, mas esse é o preço que eu ando comprando, abaixo de R$ 62,00 principalmente, que a Vale vem batido sempre. E eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu mostro para todo mundo que quando eu vou falar de Vale. Pegando este gráfico da Vale aqui de um ano atrás, como eu falei para vocês, o cara que comprou um ano atrás, a gente viu naquele gráfico que ele não teve, a cotação praticamente andou de lado. E ele ainda teve uma desvalorização de 8%. Se ajustar com os dividendos, ele quase não teve desvalorização por conta dos dividendos que ele recebeu. Só que, olha esse gráfico da Vale, olha esse vai e vem. Ó, o cara, ele comprou, vamos supor que o cara teve um pouco de paciência, comprou que é os R$ 61. É claro que na bolsa de valores você não vai conseguir acertar fundos e topos, mas dá para fazer um bom dinheiro com Vale se você seguir essa premissa de vender, igual eu já fiz. Eu vou mostrar para vocês quanto que eu já ganhei em Vale, mas sempre que a Vale bate esses preços, eu vendia bastante opções e comprava muitas ações. Quem é bem antigo no canal vai saber que eu já tive aí 30%, 40% da minha carteira somente em Vale, porque eu não tinha medo de comprar Vale a esses preços aqui, porque na minha visão, sempre que a Vale bate esses preços é uma grande oportunidade. E aí, mesmo eu já tendo muito, eu comprava mais, porque quando a Vale chegava aqui aos 68, eu zerava minhas opções e zerava também e vendia grande parte aí da minha participação em Vale, deixava aqui só o que eu achava que estava bom para o meu patrimônio. Então, se o meu patrimônio eu queria ter 20% em Vale, quando
quando ela caía aqui, eu comprava 40%. Só que aí, quando ela batia aqui, eu vendia esses 20, ficava com lucro e deixava o restante que eu queria ficar na minha carteira. E seguindo, de repente a Vale caía novamente. Novamente eu vendia aí bastante puts e comprava com os prêmios das próprias opções. Eu comprava a Vale novamente e aí quando ela chegava mais ou menos aqui, eu já vendia novamente. Então você pode ver que ela sempre vai fazendo topos e fundos, topos e fundos. Por ser commodity, é uma ação bem volátil. Então, uma coisa que você tem que aprender com ações de commodities é nunca comprar essa ação no topo. Não adianta você comprar essa ação aqui, ó, em R$ 76, achando que ela vai para 100. Pode ser que, pode ser que ela até vá, mas é muito difícil. É muito mais fácil você comprar ela aqui e ela ir para 70 do que você comprar ela a 70 e achando que ela vai para 100. Só que muitos investidores fazem ao contrário. Eles preferem comprar aqui aos R$ 70, esperando que vai para 100. Só que o que acontece? A ação, em vez de ir para 100, volta para os 61. E ele perde 18% e acaba vendendo a empresa, falando que a empresa é uma empresa ruim, sendo que é agora que ele deveria estar comprando. Eu sei que não tem como você adivinhar o que vai acontecer no mercado. Ninguém tem esse poder, ninguém tem bola de cristal. Só que tem algumas empresas que têm uns movimentos que se tornam até previsíveis. A Vale, como eu falei para vocês, ela acompanha o minério de ferro. Então, sempre que você vê notícias ruins sobre a China, sobre o minério de ferro, a Vale vai cair. Então, talvez essa hora não seja a hora de ficar com medo. Seja a hora de você ir tentar pegar uma boa barganha de preço. A Vale hoje eu tenho 140 ações a um custo médio de R$ 64. Então vocês podem ver que eu estou com uma pequena desvalorização frente ao preço que eu paguei. Só que eu já recebi aqui de Vale 2,73 de dividendo, 2,74, dando aí R$ 287. Então somente com os dividendos eu já pago essa desvalorização que eu vou ter de momento aqui com Vale. Só que fora os dividendos, eu também vendo muitas puts de Vale, como eu falei para vocês. E muito mais que eu já tenho investido na própria empresa. Quase mais do que eu já tenho investido na própria empresa, eu tenho somente de lucro. Então, como eu falei para vocês, toda vez que a Vale cai aos R$ 61, a 59, eu não tenho medo de estar me posicionando na empresa. Mas e você, está comprando Vale? Qual que é a sua situação com a empresa? Você acha que é uma boa empresa ou você acha que prefere ficar de fora? Deixa aí nos comentários. Lembrando que temos uma meta aí de bater 100 inscritos até o final do ano. Então, se esse vídeo foi relevante para você, se você acha que ele te ajudou aí na sua tomada de decisão, se inscreve no canal e ajuda a gente a chegar mais longe. Então, falou!